Muy buenos días, casi tardes. Una disculpa a todos por el retraso. Se le dice problemas técnicos. Su traducción es que nos faltaba la computadora, pero ya finalmente está aquí y el PowerPoint también ya está listo para que escuchemos al maestro Gabriel Kafure, profesor del Instituto Federal Pernambucano de Brasil, quien hoy cierra con esta segunda conferencia las discusiones sobre Bachelard. Ya el martes se hizo una presentación del maestro Gabriel Kafure, ¿sí? Solo reiterar que es un especialista en Bachelard y es un autor particularmente importante para nosotros por lo que significa para la discusión sobre la teoría del conocimiento. Como filósofo de las ciencias, Bachelard aportó una enorme cantidad de elementos para el análisis de la realidad desde una perspectiva fenomenológica, es decir, asumiendo las tesis de los clásicos fenomenólogos como Husserl, como el mismo Heidegger. Y precisamente ahora es Bachelard y Heidegger quienes estarán en la conferencia que hoy nos presenta el maestro Kafure como temática, de tal manera que veremos la relación entre estos dos grandes filósofos y los procesos del conocimiento, a partir de lo que el maestro Kafure define como la meta-ontología del espacio, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, porque ya de por sí vamos un poco atrasados de tiempo, cedo la palabra al maestro Gabriel Kafure para que inicie su conferencia. Buenos dias a todos e a todas. Muitas graças ao professor Armando por esta oportunidade de estar aqui em Lauan, Azcapotzalco, em uma conferência com pessoas também muito interessantes. Bueno, hoje vou tentar fazer uma interpretação bachelardiana de Heidegger e uma interpretação heideggeriana de Bachelard. La primera pregunta que puede guiar esta conferencia es ¿por qué una metaontología, ¿no? Y o que una metaontología puede darnos como referencial teórico para nuestras pesquisas, para nuestras perspectivas de investigações sociológicas, filosóficas. Estive pensando um pouco nisto ayer, a partir também de perguntas que foram feitas em martes, e penso que Bachelard, que é o filósofo principal que eu trabalho também um pouco com Heidegger, é um filósofo, talvez, como estava dizendo, idealista, pero no, um idealismo não de uma idealidade, porque ele trabalhou muito com os conceitos de materialismo e racionalismo, ou seja, ele trabalhou com a perspectiva de aplicação do conhecimento em la realidade. Tanto que, em la sociologia, um de seus alunos foi Pierre Bourdieu, né, que foi um sociólogo muito importante também, e veio que, a partir dele, de Bachelard, Bourdieu ha criado sua perspectiva chamada de sua perspectiva relacional, que não é algo
de uma relatividade, pero de uma relacionalidade entre sujeito e objeto. Hoje vou tratar um pouquinho disso também, porque hoje vou fazer uma ponte entre a filosofia e a metafísica e as ciências, não? E neste contexto está a metaontologia. A metaontologia é como um desdobramento da ontologia sobre si mesmo, né? E a ontologia e os ontologistas estavam muito preocupados com o problema do tempo. Então, e do tempo e do ser, né? Tanto que Heidegger escreve ser e tempo. E hoje vamos pensar um pouco mais o ser do espaço e o espaço do ser. Ou seja, vamos pensar como é possível também entender o espaço da ontologia, ou seja, seus limites, seus margens, seus sítios, suas regiões. E, bueno, é um pouco disso que quero falar. Falando sobre a sociologia e bachelor, penso também que, bueno, em la universidade onde eu hago o doutorado, tenho uma relação muito próxima com uma professora de sociologia que também estuda bachelor, e ella ha hecho muitas pesquisas com seus alunos sobre artistas de Brasil, também fotografias e mesmo poetas, com o referencial de bachelor. Então, penso que é muito possível fazê-lo, e hoje vamos caminhar um pouco deste caminho da ciência hasta a poética. Aí está uma imagem destes dois pensadores, Heidegger à esquerda e Bachelard à direita. Uma rápida biografia de Bachelard. Ele nasceu em 27 de junho de 1884 e morreu em 16 de outubro de 1962. Um filósofo francês, teve prestígio na Academia Francesa, foi professor da Cátedra de Filosofia das Ciências da Sorbonne, influenciou muitos filósofos como Foucault, sociólogos como Bourdieu, e sua influência de seu pensamento está em las disciplinas das ciências humanas como arte, arquitetura, literatura, poética, psicologia, filosofia e linguística. Aí está uma imagem dele, uma fotografia em sua casa com seus livros, e ele dizia que o paraíso é como uma grande biblioteca. Essa é uma frase importante para o que vamos tratar depois também. Heidegger também é um pouco mais novo que Bachelard, ou seja, nasceu um pouco depois, também numa cidade pequena da Alemanha, Bachelard em França, não? Foi um importante professor na Universidade de Freiburg, estudou com Husserl, que foi o fundador da fenomenologia, e isso uma continuidade em plano do método fenomenológico e hermenêutico, com conceitos que traem luz a lo que se oculta da realidade. Então, essa é uma das visões fenomenológicas do próprio ser. E em seu trabalho hermenêutico interpretou aquilo que se manifesta ao princípio e, na maioria das vezes, não se deixa ver, que também é o ser, não? Aí está uma fotografia de Heidegger em sua cabana em la Floresta Negra, em la Alemanha, que também foi um sítio onde ele se reclusava para pensar e escrever. Escrevia muito allá, e muito inspirado por la floresta e os instrumentos necessários para um campesino sobreviver. Bueno, entonces hoy voy a hablar un poco sobre los conceptos heideggerianos del espacio y técnica, ¿no? Como el Dasein o ser ahí, topos, sitio, Raum, que es el espacio, la topología del ser, y dos conceptos que dialogam em ele chamado segundo Heidegger,
que é Ereignis, que significa acontecimento, e Erörterung, que significa el debate. Bueno, assim empiezo hablando um pouco sobre o conceito de espaço em el ser e tempo, donde Heidegger hace uma virada, uma vuelta, em alemão Kehre, donde ele disse que é necessário, hasta su tempo, todos os ontologistas, todos os filósofos estavam em um plano de uma ontoteologia. Que é isso? A ontoteologia era a intenção de que o ser pudiera ser nombrado. Então, em Platão, o ser era a ideia. Em Descartes, o ser era o cogito, e depois também outros filósofos nomeam o ser como com outros nomes. E todos esses nomes não dizem o que é ser, porque o ser é algo que deve ser, que é oculto, que não pode ser nombrado, porque é um verbo que diz a ação, que diz a linguagem, e por isso muitos também pensavam que esse ser era Deus. Por isso, uma ontoteologia, ou seja, onto significa todo, e teologia, bueno, é o estudo de Deus. O ser não pode ser Deus. Heidegger hizo isto como uma proposta para desconstruir. Ele disse, na verdade, destruir a ontologia, não? E superar a metafísica, porque a metafísica está neste plano de Deus e a ontologia em plano de ser enquanto ser, não? Desde Aristóteles, quando dizia que isto era a substância, o ato puro, não? E que também foi muito hablado em toda a história da filosofia. Bueno, então, superada esta metafísica, podemos pensar, então, segundo Heidegger, em uma meta-ontologia. E esta meta-ontologia está marcada por la dispersão del Dasein, a presença, el aqui e el ahora, ou el ser aí, no? E no mundo. E com isso podemos começar a pensar a questão de nosso mundo e este mundo circundante. Bueno, segundo Heidegger, citando-lo, sigue sendo um ponto de inflexão, uma Kehre, uma volta, em que a ontologia por si mesma vuelve a uma metafísica de la óntica, em que implicitamente, em que estuvo implicitamente sempre. Através do movimento de radicalização e universalização, o objetivo é chegar à ontologia para sua decomposição latente. Aqui se celebra a volta, Kehre, e se convierte em uma meta-ontologia. Bueno, assim, depois de toda esta relação entre o ser com o tempo, há também aí uma relação entre Bachelard e Heidegger, porque ambos eu posso considerar como filósofos do instante e de uma certa descontinuidade, não? Então, agora, Heidegger, em 1927, começa a falar sobre a possibilidade de uma meta-ontologia do espaço. E esta meta-ontologia começa com esta concepção de mundo, né? O mundo que tem também essas três características, né? O mundo circundante, compartido e o mundo próprio. O mundo circundante, Welt, é o mundo objetivo, ele trata as pessoas. O mundo compartido, o mundo intersubjetivo, onde está o uso das coisas. E o mundo subjetivo, Subwelt, é o mundo do pensamento. Mundo pode ser compreendido para Heidegger como a totalidade de los entes, pode também ser entendido, segundo ele tinha um dicionário
que diz: el todo de la creación de la terra como lugar de residência del hombre. Assim, o mundo está ligado a como o homem habita a terra. Podemos passar. E a metontologia, em las lecciones del semestre de 1928, ano depois de Ser e Tempo, em el libro Fundamentos Metafísicos de la Lógica, onde se hace esta investigação sobre ontologia e tempo fundamental, que se completa com esta meta-ontologia. Mientras a ontologia fundamental estabelece as possibilidades intrínsecas de nossa compreensão, que deve ser por uma existência, numa tarefa analítica da meta-ontologia, que determinam o general. Assim, a ontologia fundamental é esta proposta heideggeriana de uma universalidade, e a ontologia regional seria já uma possibilidade de pensar o ser no espaço. E a unidade de ontologia constitui a meta-ontologia um conceito fundamental da metafísica. Mais adelante, Heidegger rechaça esta interpretação da possibilidade positiva da metafísica, pois o que passa é que Heidegger abandona esta perspectiva por la poética, e este foi o mesmo ou com uma certa semelhança com o que Bachelard lo hizo também. Bueno, então o mundo está entre la tierra, el cielo, los dioses e los mortales. Podemos compreender terra e cielo como um embate, uma luta, visto que a metafísica estava para o cielo por toda a história, sempre pensando que no cielo estava o paraíso, no cielo estava a possibilidade de la verdadeira realidade, a idealidade platônica, no? E em la tierra estavam as ciências de la natureza, no? E assim Heidegger faz este embate e percebe que, bueno, o mundo perde a gratuidade da terra em la medida que esta dualidade, terra e cielo, está aún no plano ontoteológico. E também com a própria ascensão da ciência como uma manifestação da técnica, da tecnia, assim também o mundo perde esta gratuidade da terra. Que gratuidade é esta? Por exemplo, há um mito que Bachelard utiliza em Ser e Tempo, que é o mito de Erídio sobre o cuidado. Penso que talvez vocês conhecem. Este mito diz que no início de tudo havia os deuses Zeus, la Tierra e uma diosa Gaia, não? E uma diosa chamada Cuidado. Cuidado não tinha muito que fazer antes de los hombres existirem. Então, correu la Terra, pediu a Gaia a autorização para ser um homem, né, uma escultura. E Zeus gostou desta escultura e soprou a vida nela. E o homem viveu e depois morreu. E depois que morreu, os deuses se reuniram e disseram: e agora, o que hacemos com esta matéria? Não? E assim a matéria, a terra, volviu a Gaia, o espírito volviu a Zeus, e Cuidado só poderia continuar fazendo suas artesanias, suas esculturas. Assim, a Terra tem esta importância, como já estava dizendo em Martes, uma importância muito importante para a imanência e não para a transcendência, mesmo que ele seja a transcendência del ente para o que é. E assim também podemos entender estas relações entre ciência e metafísica. Bueno, a ciência é o espaço da técnica,
é marcada por um domínio temporal, um entendimento da objetificação, é o plano da ontologia fundamental, pois é onde se pode entender a universalidade da realidade. É também, paradoxalmente, a era da falta de habitação e a era de la impessoalidade, que pode ser entendida também como la ruína, onde há a tentação, a tranquilização, a alienação e a aniquilação. E este é um problema sem volta. Não há volta para estas questões científicas da técnica, onde a técnica domina o homem, não lo hace pensar com sua alienação, lo tranquiliza com remédios e drogas, é uma tentação por não hacer pensar e ter todo automatizado, e é uma aniquilação da capacidade do homem de pensar. Asimismo, para Heidegger, a técnica é a essência da metafísica, e ele disse: todo se empezó quando Parménides hizo em seu poema el dicho que se habla que só há el ser é e el no ser não é, ou seja, só há um princípio de exclusão entre o verdadeiro e o falso, e assim de este princípio toda a ciência emergiu, e com a lógica aristotélica, e muito mais adelante com a descoberta do átomo, a própria bomba atômica. Estas são teorias que Heidegger aponta, não? Já a metafísica, depois talvez deste princípio meta-ontológico, é a relação entre espaço e lugar. E aí temos uma curiosidade: quem vino primeiro, o espaço ou o lugar? São duas palavras que, bueno, em grego havia o lugar, tanto que Aristóteles escreve um livro em la física chamado também sobre o lugar, sobre o sítio, não? Lugar é sítio. E espaço é em latim spatio, não? Bueno, assim como Aristóteles, este é um problema em Brasil chamamos semelhante ao do ovo e la galina, não? Porque quem é o primeiro, o ovo e a galina, o espaço e o lugar? Segundo Aristóteles, e assim também para Heidegger, é o sítio, não? O lugar, porque assim como o ovo e a galina são ato, potência e ato, para Aristóteles o ato é o que vem primeiro e o ato é a galina, e aqui neste caso é o lugar, porque o lugar é onde se conhece o que é, e o espaço é um conceito problemático, pois nós vemos, sentimos o espaço a partir de suas delimitações, não? Pero o espaço é infinito e o lugar é um lugar definido, não? É sítio, é definido. Assim também Heidegger depois vai criar o conceito da topologia do ser, ou seja, o sítio do ser, e vai também falar sobre o espaço de habitar, para também pensar como em nosso tempo podemos habitar o mundo, habitar assim também Raum significa é muito próximo da palavra Rum, a palavra inglesa, então habitar nosso espaço de intimidade, como disse também Bachelard. E assim também nesta relação de espaço e sítio há as relações entre meio ambiente, entre ambiente e meio, lugar, sítio e afeto, e por fim como uma significação meta-ontológica, as coisas respeitadas em seus devidos sítios. Isto é a diferença entre a metafísica e a meta-ontologia. Por quê? A metafísica é a pergunta sobre que é, tanto que há um texto heideggeriano chamado que é a metafísica, e a meta-ontologia é a pergunta que há, o que há no espaço.
Esta é a diferença. E tanto que os próprios analíticos que se utilizam da palavra meta-ontologia para fazer uma metafísica também entendem essa concepção. O que há no espaço, respeitando as coisas em seus devidos sítios. Bueno, entonces, aún en estas perspectivas de conceptuações heideggerianas, que são um pouco difíceis por serem traduções do alemão para o espanhol e o português, é importante entender esta relação também desta palavra Gegend, que pode ser entendida como zona, região, paraje. La zona é o horizonte de pertenência pragmática de los entes intramundanos que se hallan de antemano no campo de la ocupação del trato circunspectivo. Toda zona requiere de certo grado de conformidade em que los entes se dão e se interrelacionam em uma totalidade funcional. Assim também é a ontologia, pois a ontologia é nada mais que as relações sistemáticas de os entes, não? Em um sítio. Assim é a zona também, onde se põe uma ideia, uma região. Assim mesmo, no âmbito da espacialidade, Raumlichkeit do mundo, os entes ocupam um lugar determinado nessa zona. Heidegger utiliza diferentes palavras para lugar, como Ort, que se usa para as posições que ocupam as coisas no espaço, tal como lo coincidem os físicos e matemáticos, e também se utiliza metaforicamente para expressar o sítio ou locus de la verdade. Assim, estas palavras, Ort, locus, sítio, Platz, lugar próprio, Stel, armação, estrutura, estância, e Stat, morada, acontecimento. As duas primeiras estão no âmbito da proximidade e distância, no âmbito da extensão, e por isso são trabalhadas por la geometria. Já Stel é a raiz de Gestel, que é a técnica, ou seja, a armação, estrutura, estância. E Stat é a morada, o acontecimento. Acontecimento também, tal como dijo o Ereignis, onde acontecimento para Heidegger é seguir o próprio caminho e estar em casa. Então, o acontecimento do Stat, da morada, do habitar, do Stel e da técnica estão em um embate espacial. Como diz Escudeiro também, habla um pouco rapidamente sobre Platz, lugar próprio, Stel, a posição, Stat, a morada, paraje, sítio, lugar, que apenas se utiliza em ser e tempo e resulta luego importante para designar o sítio que ocupa um acontecimento decisivo em la história do ser. Assim também podemos falar em uma outra obra, não mais em Ser e Tempo, de Heidegger, sobre a relação entre a técnica e a espacialidade através da ideia da linha, né? Heidegger faz um desenho e põe o ser sobre uma linha entrecruzada, que ele diz que é o meridiano zero, onde podemos ter a linha da informação, da ideia, e a linha de los valores que se desvaloram por conta do nihilismo. O nihilismo é uma consequência da técnica, ou seja, o nihilismo que Nietzsche já falava também e que habla sobre esta relação em que após a muerte de Deus, ¿no? Após a superação, a destruição e superação da ontologia e da metafísica, que há? O homem, qual é o fundamento do homem, ¿no? Então, há el nada. E el nada para Heidegger é muito importante para a concepção de ser, porque el nada é o próprio ser. É a nadificação, ou seja, esta ideia ligada ao vazio de nós em el ser, que nos abre para este ser verdadeiro, este ser que nós somos. Ou seja, é quando desvelamos, tiramos nossos véus de nossas ideias de nós mesmos, que nos encontramos em nós o ser. E el Dasein é este ser aí
donde que é o único animal capaz de entender esse ser. Assim, en este meridiano zero de la desvalorização de la técnica e nihilismo, podemos dizer que o instante que genera la nada, genera uma nova donação ao ser. La nada é el no lleno de cosas plenas, la nada no tiene centro o limite, el ser de la nada es la descomprensão e la erosión, o sea, la descomposición de la tierra. El peligro de ese nihilismo es el rechazo del mundo, y la gestalt técnica es la propia autonegatividad. Assim, por fim, em Heidegger, vamos agora passar a Bachelard. Segundo Vulney Bourget, o filósofo que estive tratando em martes, Heidegger distingue o espaço do lugar, o que Bachelard não hace, né? Mostrando que o espaço é como topos em uma dimensão objetiva da extensão acunhada aos seres físicos. O lugar é esse mesmo desenvolvimento prolongado, pero esta vez aprendido e apropriado. Esta apropriação, eigen, justamente esta relação do acontecimento, não? O espaço é um sentido forte habitar e logo as coordenadas do ambiente lo distinguem como meio e cada lugar se vuelve vivo. Com este enfoque se destaca fortemente nosso hábito para embarcar no espaço humano de ser como a única racionalidade geométrica instrumental. Esta pergunta é o que me hace falar agora de Bachelard. Bueno, Bachelard, em La Poética do Espaço, dijo: em sus 1000 alvéolos, o espaço conserva o tempo comprimido. É a função do espaço. Assim, vou falar um pouco da epistemologia do espaço em Bachelard, para explicar um pouco desta relação entre o antiformalismo, ou seja, o sensualismo, o empirismo, e surrealismo perceptivo, que é o nominalismo e o racionalismo. Temos aí os momentos epistemológicos da realidade, que se dividem em três primeiros: o demonstrativo, que é o espaço da matemática, o espaço pitagórico, o espaço também da aproximação e da retificação, que isso em sua obra chamada Ensaio sobre o Conhecimento Aproximado. O espaço revolucionário, que é quando surge a teoria da relatividade, o espaço de 4 dimensões, em que a quarta dimensão é o tempo, a topologia matemática e o surracionalismo, que seria este racionalismo que Bachelard se inspira em los surrealistas, que é um racionalismo que vai para a perspectiva fenomenológica de uma alteridade irreal, a alteridade irreal da realidade, ¿no? Que é a abstração. Como digo em martes, hoje seria uma conferência muito abstrata, então pido perdão se, bueno, não é tão palpável, pero são referenciais teóricos para trabalharmos a epistemologia e a metaontologia. E por fim, este espaço abstrato, que é o realismo quântico, que se divide em mais 3, que são os espaços tratados em la obra O Conceito do Espaço em la Física Contemporânea, que são os espaços generalizados, que são espaços matemáticos, planos, esquemáticos, como estamos fazendo aí, uma esquematicidade, né? De espaços de configurações, que são sistemas de pontos, probabilidades, como talvez pensou Heidegger, e espaços abstratos, que é o espaço do indeterminismo e da infinitude. Assim também, por racionalismo, Bachelard distingue regiões. São 5, mas eu vou tratar de 4, e aí podemos ter um pouco mais palpável suas noções do espaço. Assim, começamos por el vacío, que é uma ideia, essa relação entre vacío e lleno, que é uma ideia do racionalismo primitivo. Entre el vacío e el lleno, nos parece ser uma correlação perfeita. Um não é inteligível sem o outro.
y sobre todo no sería una acción sin el otro. Si negamos la intuición del vacío, tenemos derecho a rechazar la intuición del lleno, la intuición completa. Así, este realismo primeiro ingênuo, uma primeira escola filosófica onde estavam Aristóteles e os gregos, essa noção é uma primeira intuição do espaço. O conceito grego de vacío, kenon, e a ideia de lugar, topos, de uma maneira que a percepção do espaço se aflora em limites tales como o exemplo de uma sala vazia, de onde a relação entre vazio e relleno delineia o espaço de uma sala. Assim, podemos pensar este primeiro espaço, um espaço de uma sala. Eu estou procurando algo para falar sobre o vazio, uma imagem, não encontrei nenhuma imagem do vazio, penso que é impossível, então gostei desta frase. O vazio ocupa um espaço muito grande. No empirismo espacial, Bachelard entende que se desdobra a medida entre conceito e forma. Deste modo, o empirismo busca criar instrumentos de medição do espaço que podem ser dimensionais, tales como pulgar, palmo, pé, passo e posteriormente os sistemas métricos, regra, trena ou incluso indicações de localizações, tales como brújulas, mapas. Uma concepção entre sistemas dimensionais e indicativos nos levaria a instrumentos como o gnomo, um astrolábio, GPS. É interessante que esta complexidade do espaço empírico se dá então em um conjunto de instrumentos diferente do tempo empírico, de que um relógio pode resolver facilmente sua medição. Bueno, aqui em Ciudad de México vemos muito isso, né? Porque mesmo com o GPS nós perdemos e, bueno, o espaço não é uma questão tão fácil quanto o tempo, não? Por isso também os ontologistas tinham uma inseguridade de falar sobre o espaço, porque o espaço é infinito. Então, estamos falando aqui sobre o espaço e podemos continuar sempre com mais teorias e, bueno, penso que Heidegger e Bachelard já são bem complexos. Assim, no racionalismo completo começa o chamado novo espírito científico, onde a ciência avança rompendo com o racionalismo clássico newtoniano. E para Bachelard, Einstein foi o grande marco desta transição a postular a teoria da relatividade especial, criticando o conceito de simultaneidade relacionado à noção de tempo. É aquela história que Einstein diz que se uma pessoa viaja à velocidade da luz, quando vuelve, o tempo aqui já é outro, não? Aí uma imagem de Einstein um pouco figurativa. No racionalismo discursivo ou o racionalismo aplicado indutivamente é quando Heisenberg postula o princípio da incertidumbre, a limitação da medição e o espaço espacial agora tomam a variável do probabilístico. O espaço construído agora é uma relação abstrata concreta ou concreta abstrata para entender a relação entre a onda e a partícula. Assim, a posição indeterminista mostra uma transracionalidade em que o integral e o regional, a assimilação e a distinção desmaterializam a realidade e assim também o vício da ocularidade, porque para Bachelard, como dijo também Martes, é preciso pensar com as manos e não só com a razão. E assim pensar com as manos é escrever, criar fenômenos, criar realidades que estão ligadas a esta relação abstrata e concreta, em que, neste caso, é da física. Bueno, aí penso que em 1952, Bachelard também se queda um pouco decepcionado, porque ele era um adepto da teoria de Broglie, Louis de Broglie, e Louis de Broglie, em uma reunião da Academia Francesa de Filosofia das Ciências, também Bachelard estava já, ele aponta que não é ele estava crendo nesta relação abstrata concreta de onda e partícula, pero aponta que talvez esta é uma novidade da física que é muito indeterminista. E quando ele disse isso, Bachelard se queda decepcionado e passa a ser também sua investigação sobre o imaginário. E assim passamos talvez para um quinto ou sexto espaço, que é o espaço imaginário.
pero antes que também é um espaço da técnica, da ciência, e mais propriamente da poética, não? E aí está um pouco da figuração de um livro sobre Bachelard, de como ele arruma seus pensamentos, né? Vejam que empeça com mais abaixo, quando ele era um funcionário de los correios, com as cartas, as medições, ele pesava as cartas em los correios. Depois, as gafas, e ele começa a estudar a física e a química, e principalmente a química, para chegar também à física, e assim, então, ver as questões do átomo, e por fim, quando começa a chegar a psicanálise das ciências, quando escreve o livro Psicanálise del Fuego, aí ele encontra uma nova relação. E a escalera tem também uma simbologia da fenomenologia. Este caminho que ele hizo para chegar a esta fenomenologia da imaginação e do imaginário. Assim, segundo Vázquez Torres, que foi um professor meu também, que estudou Bachelard, e Heidegger também, existem dois possíveis enfoques da dimensão ontológica do pensamento de Bachelard. Sospechamos que por lo menos duas possibilidades. A primeira possibilidade, Bachelard poderia estar a favor de uma ontologia categorial, de uma ontologia fundamental. E a segunda possibilidade, a impossibilidade de la epistemologia ou de qualquer discurso racional de todo real, faz com que Bachelard tenha outra via de acesso, uma outra tendência que, sem dúvida, é uma forte oposição à ontologia única, que estabelece uma análise categorial. Então, Bachelard é muito claro em la ideia de uma ontologia regional. E assim, chegamos ao espaço da casa, no? Que é esse espaço onde há a unidade do cosmos, da física, porque a casa representa o cosmos, nosso cosmos, e o corpo, ¿no? A casa tem esta representação, porque muitos criticam Bachelard por uma suposta dualidade, ou seja, a relação entre ânimos e ânima, espírito e alma, é uma relação dual. Bueno, o pensamento é dual. Bachelard diz, precisamos del sí e do no, e precisamos mais del no, de la negação, do que del sí. E assim chega a esta negação de sua própria filosofia, sua própria desconstrução, podemos dizer assim, para falar do espaço da intimidade, do espaço da casa. Assim, a casa é imaginada como um ser vertical, ela se eleva, ela transcende, ela sai da terra como um árvore hasta a visão das janelas. Ela se diferencia no sentido de sua verticalidade com de los apelos de nossa consciência. A casa é imaginada como um ser concentrado. Ela nos convida a uma consciência da centralidade. Vou ler aqui um pouquinho rápido algo que tanto Bachelard quanto Heidegger falam sobre a casa. E Heidegger habla muito sobre a casa e o espaço, como em Seminários de Zolikon, que é uma obra considerada meta-ontológica. Começo por Heidegger. Que é uma ventana? La tabla de limites de la abertura de transparência para reunificar por limites sobre uma donação livre que se aparecem. La ventana que solta, cierra el espetáculo de uma mirada. Pero el único caso desta imagem é que la imagem de la ventana não aparece. Además, através de uma ventana existente, la ventana é a própria imagem de la imagem. Me gusta muito esta citação de Heidegger em Los Seminários de Zolikon, porque pone la questão de la imagem. E, bueno, quando hablo de Bachelard, minha interpretação de minha tese é de que Bachelard dijo: la fenomenologia nos muestra que devemos estudar la imagen por la imagen e no el concepto de la imagen. Los conceptos de la ciencia devem ser estudados por lo concepto. Pero hay algo. Se não é possível o conceito de la imagen,
é possível si la imagen del concepto. E assim, por la imagen del concepto, eu entendo o espaço e os mapas conceptuais, como estou usando, uma possibilidade de fazer esta interlocução entre conceito e imagem. Agora, sin embargo, como Bachelard ha mencionado, também la puerta é um enlace de la relação fenomenológica de la natureza de nossa consciência e de la inconsciência coletiva. Quando a puerta se abre, você pode entrar em paisagens que se convertem em arquétipos como o árbol, o rio, as montanhas. Ou seja, quando estamos em casa, estamos dentro ou estamos afuera? Pois quando salimos, estamos no mundo, e quando estamos em nossas casas, em um outro mundo, não? Creemos que o grande peligro para pensar um único espaço é aislar precisamente, talvez, nossos espaços a muros e paredes, e assim não deixar-nos filosofar sobre a fenomenologia destes espaços. A metontologia da interioridade e da exterioridade é um espaço surracional que tanto a física como a poética nos hace para reflejar-nos mais humanos em nossas formas múltiplas, em nossas fronteiras de mundo, do uno e do múltiplo, que aparecem como um espejo de las perspectivas metafísicas. Assim, penso que como podemos falar de la casa, e nisto vou citar ao professor Armando Cisneros em seu artigo El Espacio de Bachelard, que eu he traduzido para português, e bueno, vou falar em português, que me sinto melhor. Bachelard reúne a experiência do espaço por tópicos: casa, móveis, cantos, a miniatura. Aparece assim como mais do que uma taxonomia do espaço, ou seja, mais do que uma nominação do espaço, como um corpo de imagens, né, que serão outra característica fenomenológica original em sua forma de expressão. Bachelard, portanto, retoma a plenitude da linguagem poética, o evento do logos, o acontecimento, o ereignis. Então, por exemplo, encontra o sentido do ninho e da concha como formas de espaços humanos, formas de casas, né? A topoanálise, esta análise do sítio, a análise fenomenológica do espaço, resulta linguisticamente específica e filosoficamente genérica. Emerge da linguagem poética a sua classificação, com base na análise de uma filosofia que está em campanha ao lado da poesia. Formas de relação que existem entre o homem e o espaço, principalmente as mais íntimas partes do ser, o habitat e o seu objeto, a casa. Me gusta muito esta significação, essa interpretação, porque primeiro nos hace pensar também em los que, como no artículo do professor Armando, los que não têm casa, e como também o valor de habitar nossa casa, né? Estávamos brincando ayer ou antes que aqui estávamos comprando regalos para nossa casa, e eu disse, bueno, não sei se é necessário isto, e ele disse, esta é a poética do espaço, não? A relação de los objetos de nossa casa com nossa vida, nossa intimidade. Penso que sim, é muito importante, porque nossa casa é nosso cosmos, não? É nosso universo. É nossa relação entre ultracosmos e ultramicrocosmos. Donde habitamos, todos realmente está o conceito e a essência de nossa casa. E assim, esta perspectiva poética nos leva ao que podemos considerar como a posteriori da ciência, que é a imaginação, assim como a dialética bachelardiana. Bueno, você pode sair e pôr o prese. Assim, para mim, desde já estou muito grato por esta oportunidade de falar sobre minhas teses. Vou mostrar agora uma apresentação que eu fiz para a tese, que é uma apresentação da tese propriamente, onde há pouco mais onde há algumas imagens que dizem também
pouco desta imagem do conceito do que queria passar. Vou ser bem rápido e depois encerro com 2 poesias, uma muito importante para Heidegger e outra para Bachelard. Pode passar bem rápido em peças, pode começar a passar. Aí está um pouco de Bachelard, estes que eu estava dizendo sobre bueno, me parece que lá se descargou o computador. É uma pena. Mas assim, para encerrar, você tem aí os slides? Talvez no último, não viene lá. Sim. Se havia dois slides que queria passar, pero bueno, talvez depois, então podemos volver quando o computador chegar. Que era uma poesia de Rilke sobre a relação entre espaço e os ritmos, e o outro uma poesia de Hölderlin, que é um poeta muito importante para Heidegger, que habla sobre poeticamente habita el hombre. Es isso, muitas graças por la oportunidade de ser escuchado e, bueno, espero que se há dúvidas, eu pueda esclarecê-las. Muitas graças. Vamos abrir a debate. Bueno, volvió. Pronto. Vamos, num ratito, não vou ler as citações, porque já las dije. Esta é a estrutura de la tesis. Esta é uma imagem interessante, que o mundo, para Bachelard, é a provocação, é a relação do verbo pensar. Aí também, quando Heidegger habla, o caráter poético del pensar é ainda oculto, é meio poético o entendimento, o poetar pensante é na verdade a topologia del ser. Aí a relação também que há entre a terra e a mão, como a mão que pensa, o sujeito e o objeto, quando Gegend, aquela palavra que é região, está para Gegenstand, que é o objeto, ou seja, a região é o objeto, e assim também as relações entre linguagem, construção e habitação. Aí mais sobre Bachelard, algo que já disse, e aí uma imagem que eu criei, que penso que é importante para a conceptualização que estou fazendo, que é essa relação entre mundo, terra, cielo, terra, a casa, a paisagem, a importância da natureza, da imagem, os deuses e os mortais, como uma concepção do imaginário e que está no espaço poético. Ou seja, esta primeira circunferência da natureza e da terra é a circunferência da ciência, né? E depois vamos ao imaginário. Aí um pouco mais sobre a terra, a paisagem, a geopoética, que estive falando em martes. Estas são obras de um escultor espanhol, basco, chamado Eduardo Chillida, que foi um escultor que conheceu Heidegger e foi também em la obra El Derecho de Sonhar, de Bachelard. Ele faz um capítulo falando sobre como Chillida hace ele pensar com a mão, torcendo a matéria e mostrando o valor do vazio com a paisagem. E, bueno, é um escultor muito interessante também, um artista. Aí são obras também em homenagem a Bachelard, que são obras que representam os elementos, a terra, o aire e o fogo. O elemento água não há, porque seria a própria água, não? Assim, que é a matéria do sonho. E, por fim, esta relação mais epistemológica, que empecé hoje, pero dejo por último em minha tese,
Pues yo creo que la poética também é uma capacidade, uma possibilidade de chegar à ciência, e aí esta conceptualização entre espaço-tempo, energia, transformação e a física quântica, bueno, pero não é tão importante hoje. E por fim, os espaços epistemológicos que estive falando, entre os racionalismos técnico e o materialismo aplicado, os espaços generalizados de configuração e, por fim, o espaço abstrato, que é onde encontramos o surracionalismo. Pode aí finalizar e vamos às duas poesias que já estou há muito tempo falando e quero também escutar ustedes. Aí, Hölderlin. Puede, cuando la vida es toda fadiga, un hombre mirar hacia arriba y decir, así quiero yo ser también? Sí, mientras la amabilidad dura aún junto al corazón, la pura no se mide con mala fortuna, el hombre con la divinidad. ¿Es desconocido Dios? ¿Es manifiesto como el cielo? Esto es lo que creo más bien. La medida del hombre es esto, lleno de méritos, sin embargo, poéticamente habita el hombre en esta tierra. Pero más pura no es la sombra de la noche con las estrellas. Si yo pudiera decir esto, como el hombre que se llama una imagen de la divinidad. ¿Hay en tierra una medida? No hay ninguna. E Rainer Maria Rilke, respirar, invisível dom, poesia. Permutação entre o espaço infinito e o ser. Pura harmonia, onde em ritmos me habito, única onda onde me assumo mar, sucessivamente transformado, de todos os possíveis mares sumo espaço conquistado. Quantas dessas instâncias dos espaços estavam já em mim, e quanta brisa, como um filho em meus braços, me reconhece, nas tuas velhas lavras, outrora casca lisa, céu e folhagem das minhas palavras. Muitas graças. Muy bien, bueno, pues el maestro Kafure nos ha planteado la relación entre Bachelard y Heidegger en la temática del espacio y cómo aflora la poesía, la poética en general en el análisis filosófico. Culmina precisamente el maestro Kafure con esta poesía de los lugares, esta poesía que se refiere a un conocimiento también del mundo y por lo tanto a una forma de ser en el mundo, digamos al estilo heideggeriano, una forma compleja de ser en el mundo que nos permite visualizar perspectivas de análisis, nos permite advertir que estamos frente a posibilidades del conocimiento, posibilidades que pueden retomar de la ontología elementos que permitan dibujar el mundo, dibujar lo que en términos incluso científicos se puede tratar de entender. Ha colocado la metaontología de Heidegger y en todo caso también de Bachelard como esta posibilidad de advertir una forma de ser en el mundo y una forma de entender este ser. Es una forma, como vemos, objetiva, subjetiva, es una forma en la que no desaparece lo concreto, pero también una forma en la que lo no concreto
se expresa. Lo visible y lo invisible son componentes de este espacio que finalmente deriva en el espacio poético, ¿no? Pues tenemos elementos, creo, para poder comentar, para poder preguntarle al maestro Kafure algunos puntos que ustedes quieran aclarar. Creo que hay muchas posibilidades de análisis y pues cada uno podrá ver una perspectiva desde su campo de estudio o desde su propio punto de vista en términos más genéricos, ¿no? Así que abrimos ahora un espacio, otro espacio de tiempo para poder platicar nuestras inquietudes, nuestras temáticas o dudas al respecto. Entonces, adelante los que quieran comentar algún punto. Sí, nuestra luz. ¿Por qué no le puedes pasar el micrófono? Ah, sí, claro. Gracias, buenas tardes. De nuevo bienvenido y agradezco la presencia del maestro. Serían dos cuestiones que me gustaría escuchar. La primera, la relación en torno a Bachelard y Foucault. ¿Dónde se da ese puente? O leyendo a Foucault, ¿dónde encontramos la influencia filosófica de Bachelard? Sobre todo para los espacios de encierro. Foucault los provocó, Foucault los pudo dialogar con Bachelard, o son motivo de disputa o de conciliación. Y una segunda pregunta, la memoria, ¿tiene un lugar en esta apropiación del espacio, el tiempo, el que le demos significado a experiencias que tuvimos, a referencias a las que les damos un carácter emotivo? ¿Cómo explicar en los autores Bachelard y Heidegger la memoria? Gracias. Me gustou a primeira pergunta porque é mais fácil. A segunda, não sei se eu vou conseguir entender, responder. Já Bachelard e Foucault, bueno, Foucault penso que foi aluno de Bachelard, não tenho certeza, mas uma coisa eu tenho certeza, é que a história da loucura foi orientada por Canguilhem e Bachelard. Canguilhem, sim, foi um continuador de Bachelard. E, bueno, a perspectiva epistemológica empezada por estes pensadores é de que a história epistemológica é a história do pensamento. Ou seja, a epistemologia não é o mesmo que a teoria do conhecimento, porque a teoria do conhecimento hace as teorias do empirismo, do racionalismo. A história do pensamento é a epistemologia juega com a teoria do conhecimento dentro da realidade e mostra também como há contradições, incongruências que nos levam a, vou fazer agora um improviso, à loucura. Penso que nesta obra Foucault estuve inovando estas perspectivas epistemológicas para demonstrar como a história da razão suprime as outras formas de pensar, as outras formas de ser. Então, penso que é por aí. Há também no YouTube um vídeo em que Foucault habla sobre Bachelard. Eu não me recuerdo também agora o que ele diz, mas é fácil encontrar em YouTube este vídeo. Bueno, a memória, penso que para Bachelard, a apropriação do espaço é muito importante, tanto que principalmente a memória da infância, e isto Débora pode até falar um pouco melhor do que eu, porque é já leído também,
las obras que Bachelard, los momentos en que Bachelard habla sobre la infancia, são muito importantes para o devir do homem, não? Na infância. Isto também já dizia Nietzsche também, e penso que Heidegger também pensa por aí. Não conosco muito a memória em Heidegger, conosco um pouco mais em Bachelard. Pero lo que é essencial entender é que, mesmo que esta é a diferença fundamental do tempo, não? Porque a memória e o tempo estão muito ligados, e Bachelard hace uma grande crítica a Henri Bergson por sua concepção de tempo e memória. Bachelard disse: o tempo é instante, o tempo é descontinuidade. Muito influenciado por um outro colega francês chamado Gaston Rupenel. E assim, esta descontinuidade demonstra que não há ele passado, há ele presente, o instante de hora, e neste instante se pode revivir a memória, pero não há uma continuidade do que nós somos. Somos a cada dia diferentes. Por isso, esta relação de causalidade e efeito não se hace em Bachelard. E por isso é tão difícil compreender seu pensamento, porque não é um pensamento de princípio, meio e fim. Ele está sempre principiando, sempre recomeçando sua teoria. Penso que é assim. Em Bachelard, em Heidegger, não se dizer tanto sobre a memória. Bien, ¿algún otro punto? Sí. Cuando nosotros nos preguntamos sobre Le podemos pasar la filosofía, aquí está la mano de pasar. digamos que una pregunta ontológica fundamental es ¿qué somos cuando somos tiempo y espacio? ¿No? Y Paul Ricoeur, por ejemplo, en su magna obra esta de Tiempo y Narración, dice que normalmente cuando pensamos estas dos categorías, pues caemos en aporías, en caminos sin salida, porque es muy difícil pensar el tiempo y el espacio salvo en términos metafóricos. Es decir, todo lo que nosotros decimos cuando decimos pasado, presente, futuro, no son sino metáforas de nuestra condición temporal, porque no existen realmente el pasado, el futuro, sino, como dice Bachelard, el instante. Y el instante es fugacidad, ¿no? Y es momento fundacional. Momento fundacional quiere decir que no sabemos nosotros, por ejemplo, si en este instante, en este momento, algo de lo que aquí estamos haciendo va a quedar en la memoria. Y al cabo del tiempo sabremos si esto fue fundacional, si fue importante para la memoria, y lo habremos de conservar, porque hay algo de huraño, de relativo en aquello que permanece en la memoria. Entonces, cuando pensamos el tiempo como instante, según Bachelard, creo yo, lo estamos pensando en términos de esos momentos fundacionales que yacen perdidos en nuestros recuerdos, digamos, ¿no? Y cuando lo pensamos el tiempo como duración, pues el único testimonio que tenemos de la duración pues es este cuerpo que no puede ir a ninguna parte, porque aquí está, y justamente porque, como dice Merleau-Ponty, que somos carne, que somos cuerpo, que somos cosa, es que suponemos que hemos durado, pero la duración no es sino otra metáfora de nuestra condición de escape, es decir, que siempre se nos está yendo a otra parte, ¿no? Entonces, la manera como Paul Ricoeur soluciona esta aparente aporía o paradójica sobre nuestra condición tempo-espacial, pues dice que es a través de un acto narrativo, o sea, al narrarnos, al contarnos, estamos recuperando nuestra temporalidad, ¿sí? Pero no es sino un acto poético, es un acto poético, es un acto de creación de nosotros mismos. Y aquí es donde creo que es importante las poéticas de Bachelard, porque le dan un temperamento al ser, nos dicen cómo nos podemos crear a nosotros mismos a partir de esa relación con las cosas, de esa voluntad de
de ser, de crecer y de alcanzarse a sí mismo. Pero yo no creo, esa es mi conjetura, yo no creo que tenga consecuencias epistemológicas, y por epistemología estamos pensando en algo que tenga una relación directa con un conocimiento y una certeza científica, ¿no? Sino que tiene en todo caso, con este pensamiento bachelardiano, tiene consecuencias poéticas, es decir, ontológicas, es decir, que nos creamos a nosotros mismos a partir de la memoria, del recuerdo, etcétera, ¿no? Es difícil, pues, así el tiempo, es difícil pensarnos como sujetos espaciotemporales, salvo poéticamente, y ahí es donde Bachelard nos ofrece todas sus poéticas. ¿Eres materia? Pues ¿qué clase de materia es? ¿Cómo concita el mundo tu ser? ¿Cómo te relacionas con las cosas? Y entonces, en realidad, la lectura, creo yo, de Bachelard debe ser una lectura más que desde la ciencia, más que desde la epistemología, una lectura desde la poiesis, desde la poesía, y ahí es donde, desde su psicología de las profundidades, nosotros podemos un poco encontrarnos a nosotros mismos. Es decir, esa es, digamos, una propuesta, una conjetura. No sé tú qué piensas al respecto, porque pensar el tiempo y el espacio, cuando hay toda una historia en la metafísica, con Aristóteles, con Kant, con Bergson, con Merleau-Ponty, con el mismo Bachelard, que nos señalan la imposibilidad de pensar la tempoespacialidad, y entonces mejor crearnos a nosotros como sujetos espaciotemporales a través de este temperamento, de este ánimo, de esta relación con las cosas, de esta voluntad de ser, que al final lo único que busca es el sentido. O sea, nosotros lo que queremos encontrar es un poco el sentido de el para qué estamos aquí, por qué estamos aquí, aunque no sea sino un acto poético, un acto de creación de nosotros mismos. Bueno, Fernando, me gusta mucho sus preguntas porque usted hace una puente también con lo que Luz había preguntado. Usted dijo una obra de Ricoeur que, bueno, no me acuerdo, pero hay una obra de Ricoeur que es La metáfora viva, donde ele habla sobre Bachelard. E você está correto. Passado, presente e futuro podem ser metáforas, e o tempo como duração também. Agora, e isto nos leva ao ato poético. Pero Ricoeur, assim como também Foucault, hablam de uma metáfora viva que é não só um acto poético. Foucault, em las Palavras e las Cosas, ele tem uma pequena metáfora que me gusta muito, que é a metáfora de Don Quijote. Ele disse: Don Quijote é o símbolo de la metáfora viva, porque ele, depois de fazer suas aventuras, em la primeira parte de seu livro, ele também faz sua própria defesa contra os apócrifos, ou seja, ele hizo sua narrativa poética e defende sua narrativa poética contra o que dizem os outros. A mim me gusta muito esta metáfora porque é a concepção de que nós somos livros vivos e não somos só ensonações, devaneios para sim um sentido, não? Pero penso que quando você diz que não há consequências epistemológicas, você está sendo uma leitura materialista de Bachelard, que é a leitura que Dominique Lecourt faz em Le Jour et la Nuit, porque essa leitura é a de que é possível entender Bachelard ou só com a epistemologia ou só com a poética, ou talvez que a epistemologia pode ser deixada adiante, não? La leitura idealista, onde estão Vonnet Bourget, François Dagonet e outros investigadores, assim como em Brasil também Marli Bulcão, que é a principal professora que habla sobre Bachelard, viva, não? É necessário sempre a relação entre razão e imaginação para compreender Bachelard. Se você não conhece a epistemologia, você não conhece a poética, porque em la epistemologia muitas vezes há uma pitada de poética, há algumas coisas que são necessárias para compreender, e assim como em la poética também.
há também esta interpretação de que depois das obras da materialidade poética, ¿no? Depois das obras epistemológicas, é em la poética do espaço e em la poética da insolação que você pode fazer esta ligação, esta puente e compreender todas as outras anteriores. Você ler a epistemologia não é fácil, pero também só ler a poética é uma fuga. Por quê? Porque nós queremos sim sonhar, devanear, mas precisamos também da concretude, precisamos também volver e também como professores também ensinar os alunos a valorizar a epistemologia, porque hoje em dia nadie quer falar sobre ciência e é muito difícil porque Bachelard dizia é necessário uma filosofia que esteja en el plan de la nueva ciencia, del nuevo espírito científico. Os filósofos não estavam mais pensando na ciência, pero se hacemos isto, percebemos, como ele isso, percebemos que a física quântica, a teoria da relatividade, é uma ciência que nos dá muitas possibilidades. Tanto que o próprio Dalai Lama disse recentemente que hoje não é possível fazer religião sem a física quântica, não? Então, penso que se você está certo nestas questões metafóricas, Nietzsche também dizia o mesmo. Muito interessante sua relação do corpo como duração. Para Bachelard, a duração em la dialética de la duração é a música, pero a música aún não expressa também a irrealidade quanto a poesia, porque os poetas criam imagens, não? E a música é vontade. Schopenhauer dizia isso. A música é só a vontade, o impulso. As imagens são essenciais para Bachelard, pero não a imagem do vício da ocularidade, a imagem que estamos vendo, pero a imagem que estamos hablando, imaginando, criando. E, bueno, penso que é isso. Una es un poquito relacionada con esto de la memoria. Bueno, si algunos estudios neurológicos mencionan que hay 600,000 pensamientos, la mayor parte son negativos y son sobre el pasado. Entonces, ¿cómo veríamos este pasado que no existe? Tiene que ver con esta situación de la memoria. ¿Cómo podría desde Bachelard ver las neurociencias por una parte, y la segunda, o qué tanto las neurociencias han innovado o han podido confirmar ideas de Bachelard, o puede verse desde allí, y también la parte de la realidad virtual, el espacio virtual desde Bachelard, cómo podría explicar, ahora estamos como que muy sedientos de poder entender la realidad virtual, el espacio virtual, cómo lo podríamos, o qué elemento nos daría Bachelard para poder hacer estas nuevas realidades científicas. Bueno, também são perguntas difíceis, né? Pero muito importantes, porque você está falando sobre o que acabei de dizer. Precisamos ter uma filosofia que esteja pronta para falar sobre isso, não? Bueno, sobre a memória e os pensamentos do passado, você disse negativo. Em Bachelard, podemos dizer que são os erros, os equívocos. Por quê? Porque para Bachelard, e ele positiva isto, ele disse, os erros são essenciais para nossa aprendizagem. Em Martes, eu digo, o fogo, quando ele diz, ele escreve a psicanálise do fogo, é o elemento da memória, é o elemento da técnica. Por quê? Porque eu mesmo tenho a memória de poner a mão no fogo e me recuerdo muito bem quando eu tinha uns 4, 5 anos e me recuerdo que não foi bueno. Penso que é isso. Agora, para mim, eu penso que os pensamentos do passado são positivos. Nós nos quedamos com o positivo, tanto que sempre decimos, como era bueno quando eu era niño e não tinha responsabilidades, como eu queria uma nova infância, não?
Bueno, entonces, esta pesquisa sobre os pensamentos negativos, penso que podemos debater um pouco mais, assim. Pero se são negativos, são os erros, e os erros devem ser positivados, ou seja, devem ser entendidos como essenciais para a nossa vida. É o que Nietzsche também dizia, né? Devemos pensar que poderíamos viver nossa vida novamente com os mesmos erros, sem temerlos, sem dizer que foram malos, pero se foram importantes, mesmo que não precisamos, não necessitamos errar para acertar, não? E assim também, quando Fernando disse, me recordei que a epistemologia não é uma certeza para Bachelard. A epistemologia é uma aproximação. É uma aproximação com uma verdade ou uma realidade. Ele disse, não há verdade primeira, há erros primeiros. Então, a epistemologia é isso. Também não temos que ter medo de ella, não temos que ter medo das neurociências, como você disse. As neurociências, lo que sé muito pouco, porque é uma área assim, muito complexa para mim, que estão fazendo as descobertas da potencialidade do cérebro, e muitas vezes também fazem uma linha, pelo menos em Brasil, de um pouco de autoajuda, como a programação neurolinguística. Não sei se vocês têm isso aqui, mas eu não creio muito nesta ciência, né? Ou esta pseudociência. Pero a neurociência sim é um estudo que talvez esteja mais ligado à biologia. E Bachelard falou pouco sobre a biologia. Quem falou muito sobre a biologia são seus dois discípulos, que são François Dagonet e Georges Canguilhem. Eles amam muito sobre a biologia e, como médicos também, penso que podem falar um pouco disso. Já tentei lê-los e não é fácil, são mais difíceis que Bachelard. Então, talvez no pós-doutorado eu possa responder esta pergunta. E a espaço virtual, bueno, também é algo que penso que nos encanta, não? Esta possibilidade de nos sair de casa para conhecer o mundo, não? Aí penso que talvez a relação com a imaginação seja importante. A mim me gusta muito o espaço virtual, eu pesquiso, investigo muito allá, pero como digo em Martes, precisamos sair e caminhar para o mundo para conhecê-lo mesmo. A real poética só se hace com nossa própria caminhada. Então, é bueno conhecer o mundo e conhecer diferentes pessoas e comunicarmos sem esse espaço. Mas será que sem o espaço real, só com o virtual? Mas será que só com o virtual poderemos ser felizes? Será que só com o virtual podemos conhecer-nos sem o outro, sem o ojo do outro? Penso que o espaço virtual é um espaço especular, é um espaço de los espejos, como estive dizendo em Martes, é um espaço de uma exterioridade sem interioridade. Mas não sei, assim, penso que também há muitas possibilidades. Não sei também o que Bachelard pensaria sobre isso. Eu sei que Bachelard não era um adepto do cinema, por exemplo, porque ele pensava que o cinema era uma espécie de continuidade que a ele não lhe gostava. Tanto que em seu caminho de sua casa ao trabalho havia um cinema e ele nunca entrou no cinema. A ele gostava das fotografias, sim, porque as fotografias são o símbolo da descontinuidade, não? E assim penso que, bueno, podemos pensar no espaço virtual se é uma grande continuidade ou uma descontinuidade. ¿Algún otro, Pablo? Yo estaba pensando en esta parte, quisiera que me dijeras, ¿qué papel jugaría entonces la imagen? Porque sí, la fotografía de eventos históricos deja una memoria. Si tú revisas eventos como la Guerra Civil en Estados Unidos, puedes ver la crudeza de la lucha, y correspondería a esta idea de un pasado que ahí quedó, y también a una interpretación, ¿no?, de ambos bandos y del resultado. ¿Y cuál sería tu opinión con respecto al uso de la imagen para la enseñanza, por ejemplo, de la historia o de alguna otra materia? Eu penso que é muito importante.
y Bachelard también, él decía que los geógrafos tienen una importancia muy grande por las imágenes espaciales. Y bueno, ahora, esta relación de la memoria con la historia es que para Bachelard, en mi interpretación, es un poco problemática, porque Bachelard no habló sobre política, no se sabe nada, hay los documentos íntimos de él que no están abiertos. Nosotros, ningún investigador tuvo acesso a sus documentos personales, estão cerrados e allá talvez poderemos saber um pouco mais dessa relação entre memória e política e história, não? Pero la imagen, la fotografia, para mim, é uma manifestação espacial, porque está dizendo mais do que a história e a memória, está dizendo como está uma configuração dentro de uma realidade. Assim que penso que é importante a imagem para a enseñança, sim, a enseñança da história, a enseñança das ciências, pero tendo o cuidado do vício da ocularidade, é o que ele diz. Em la formação do espírito científico, ele habla sobre os obstáculos epistemológicos, que são imagens como o obstáculo verbalista, ou seja, o obstáculo de imagens que vão trazer muitas informações e que não vão dificultar a aprendizagem, o obstáculo substancialista, que é a relação de imagens com ânimo, assim ele diz assim. Porque os alquimistas diziam que o água é feminino e o fogo é masculino, e são imagens também. Ou seja, há certas imagens que têm que ter cuidado com elas, não só as imagens fotográficas, como as imagens que estamos falando para ensinar. E penso que esta obra, a formação do espírito científico, é muito importante para ensinar principalmente as ciências, não? Porque ele criticava muito os manuais de ciência, da física, da química, que haciam com que as pessoas decoravam, pero não entendiam, não? E penso que isso é muito comum também em nossa realidade, também das ciências humanas, não? Da história, por exemplo, não sei a sociologia, penso que não é tão uma ciência de tanta decoração, pero sim, a imagem é fundamental, a imagem de conceito, esta é a clave para, em minha opinião, em minha investigação, como fazer de uma fotografia uma imagem do conceito. Penso que esta é a clave e o desafio, não? Como conceptualizar as imagens? Quer dizer, conceptualizar as imagens não. Fazer de um conceito imagem e da imagem uma imagem. Porque conceptualizar a imagem não é psicologizar, é fazer psicologia. Então, ver a imagem por a imagem. Esta é o instante da imagem. Ou como o Fernando diz, a metáfora que ela está fazendo. Podríamos dar espacio para una pregunta más o comentario antes de dar por terminada nuestra sesión. Si alguien gusta comentar algo o preguntar con el maestro Kafure, esa es la oportunidad que tendríamos. Bueno, yo sí quiero entonces comentar, quiero aprovechar ya que no se animan, realmente dentro del conjunto de elementos que nos plantea Gabriel Kafure, tendríamos la posibilidad de advertir estas vertientes que ahora se han comentado en este diálogo. Yo diría que insistiendo un poco en mis comentarios del martes pasado,
diría que hay posibilidades metodológicas en la revisión de Bachelard, Heidegger y demás fenomenólogos, el mismo Merleau-Ponty. En fin, diría que tenemos mecanismos para el análisis, sobre todo para las ciencias sociales. Yo diría que podríamos retomar elementos metodológicos, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría sobre ese punto preguntarte, Gabriel, ¿qué posibilidades verías tú a un decantamiento metodológico en Bachelard y Heidegger? Habida cuenta, como sabemos, de que de la obra de Bachelard y de la obra de Heidegger se han derivado N obras, ¿sí? N pensadores, analistas, que han seguido no solamente una teoría, ¿no? Yo podría decir incluso una metodología, ¿no? La misma arqueología del saber, en tanto arqueología es una metodología, ¿no? La metodología arqueológica de ver el mundo, de ver las cosas y ver su integración, ¿sí? Entonces, pues como provocación, yo te preguntaría si ves posibilidades metodológicas a esta revisión que tú haces, ¿no? Sí, penso que ahora está más claro. No sé si es esto que usted está me provocando. Bueno, es como lo empecé mi conferencia hoy. Usted disse decantamento metodológico. Primeiro, me gostou esta frase, esta palavra, porque para Bachelard, a fenomenotecnia é este decantamento, a criação de fenômenos, não? E por que é decantamento? Porque é procurar a pureza, né? A pureza do fenômeno. Ou seja, para Bachelard em la ciência, isto foi feito quando descobriram o átomo. Provaram, pero nunca nadie mirou um átomo em si. E também quando se vê na medicina as descobertas de los princípios ativos, tudo isso é decantamento, não? Pero é possível a fenomenotecnia em las ciências sociais também, sim, porque no ayer estávamos em la casa de Frida Kahlo, não? E aí estávamos falando, é possível mirar esta casa por la mirada de Bachelard e ver onde estão os elementos nesta casa, onde está seu espaço, onde está sua poética. Isso que... E depois me recordei, porque Frida Kahlo, como uma feminista também tem uma leitura feminista de Bachelard, quando Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, hace comentários também a Bachelard sobre a relação de la mulher com a casa. E, bueno, me pareceu assim uma possibilidade metodológica de pensar este fenômeno, pero não só este, como vários. E como eu estuve mirando com esta professora chamada Ana Laudelina, que é de sociologia em Brasil, e tem muitos trabalhos de TCC, chamamos conclusão de cursos, monografias, dissertações e mesmo teses que seus alunos utilizam no solo Bachelard, como as teorias da complexidade, como Edgar Morin, Gilbert Durand, Henri Corbin, Roger Caillois. Todos estes pensadores estão indo na mesma linha, que é esta linha de pensar o imaginário, a complexidade, a epistemologia e pensar as interrelações das ciências humanas. Bueno, penso que Foucault foi perfeito para isso, porque ele, com sua arqueologia metodológica, mostrou que há a história do pensamento
E isso é fundamental para essas relações entre as ciências humanas. E estou me assim muito agradecido com esta oportunidade de estar falando de filosofia para sociólogos, que, bueno, em la filosofia Bachelard também não é muito valorizado, não? E é um filósofo marginal, não é que nem Heidegger. Heidegger está sempre em todos os eventos filosóficos. E, bueno, é isso, é a pluralidade das teorias, que também podemos chamar como uma meta-epistemologia, que é fazer o juego destas teorias para encontrar o fenômeno e construir este fenômeno. O espaço para Bachelard é uma construção. Ele construiu assim, mas nós podemos construir de uma maneira diferente. E, bueno, penso que isto está é uma possibilidade muito certa. Se eu não sou um especialista em Bachelard, mas eu penso também com outros pensadores, e me gusta muito Derrida, Deleuze, Foucault, Agamben, né, como estava dizendo. Agora, e penso que Bachelard não pensa também numa fidelidade também. Creio que temos que retificá-lo sempre. As retificações que importam e não o dogmatismo de uma teoria, não? E assim é possível se fazer metodologicamente uma investigação com Bachelard e com estes outros que digo em la sociologia. Penso que não só em la sociologia, como em la educação, como também em la psicologia e todas estas áreas que já estive apresentando no início da conferência. Muchas gracias al maestro Gabriel Cafuri. Feliz retorno a Brasil. Para nosotros ha sido excelente que hayas podido venir desde Sudamérica a platicar tu trabajo sobre Bachelard. Por lo visto es un trabajo excelente. Mil gracias y muchas felicidades. Nosotros más. Okay. Hay un pequeño regalo, Gabriel, que quiere hacer parte de la UAM.